Boa, galera. Então vamos lá, né? Hoje a gente volta com a segunda parte do nosso tema incrível aqui sobre cultura corporal, com o professor Igor, dando mais uma tempestade de informações aqui para gente. E aí, Igor, o que você traz para a gente aí nesse segundo bloco aí do nosso episódio? Legal, Rafa. Prazerzão, Sam, mais uma vez estarmos aqui juntos. Nós fizemos um apanhado, né, bem elaborado de informações, que criou um corpo para a gente entender a cultura corporal do movimento, mas acho que vale a pena agora nós aprofundarmos nessa cultura corporal do movimento dentro desses contextos da educação física. Acho que vai ser bem válido. E aí, para nós avançarmos nesse sentido, eu vou só fazer algumas considerações bem assim, pontuais, para colocar dentro dessa cultura corporal os elementos que são imprescindíveis aqui, já pensando nesse universo de atuação do professor de educação física, na relação dele, independente do seu ambiente, né? Independente dessa questão bacharelado, licenciatura, e para nós percebermos o quanto que isso está vivo na nossa rotina. Então, vamos lá. Contém está contido. Vamos voltar lá para conjunto, né? Esses termos estão contidos dentro da cultura corporal do movimento. Princípios educacionais, indissociáveis. Respeito à diversidade, e aí nós terminamos aquele contato passado falando disso. Respeito à diversidade. Uma atenção aos diferentes olhares e diferentes visões de mundo. Cultura corporal vai além do movimento corpóreo. Fundamentação pedagógica, intencionalidade em todas as suas ações. Respeito aos regionalismos e apropriação de uma cultura local e popular. E, para finalizar, oportunidade à coeducação. Ao professor que aprende com a comunidade, ao professor que é um eterno aprendiz e que entende a relação educacional como uma relação de troca, não uma relação vertical impositiva. Então, tudo isso está relacionado à cultura corporal do movimento. Então, esse apanhado de informações, ele já posiciona o professor em uma postura diferenciada onde quer que ele esteja inserido. Então, encheu aqui o conjunto da cultura corporal do movimento. Que isso, hein, Igão? Que isso. Já que você tocou na palavra... Arrepia aqui, velho. Você é doido. Já que você tocou na palavrinha mágica aí da diversidade, eu acho que é muito legal fazer uma observação que, assim, a gente acostumou a associar a diversidade à bandeira LGBT e etc. E a gente pensa que sempre que a gente fala de diversidade, a gente está falando de causas LGBT de uma forma geral. E não é bem assim, pelo amor de Deus. Quando a gente fala de diversidade, é literalmente tudo que é diferente. A dinâmica LGBT está encaixada dentro desse guarda-chuva da diversidade, que é muito maior do que especificamente isso. E aí eu vou dar um exemplo simples de coisas que aconteceram comigo, inclusive, na minha jornada aí. A gente sabe que dentro da igreja evangélica, por exemplo, existe uma linha em que as mulheres usam saia, e é isso. Como é que você planeja uma aula de educação física num colégio que você tem uma aluna que está usando saia? É sobre isso que a gente está falando da diversidade e da cultura corporal, porque essa aluna ela não pode ficar no banco porque ela está usando saia, ela não pode ser diminuída ou prejudicada em nenhum nível, porque a vestimenta faz parte da cultura que ela traz e isso precisa ser preservado. Então é disso que a gente está falando, é tudo que é diferente e qual que é a nossa preparação para lidar com essas questões. Achei importante fazer esse comentário aí para a gente abrir um pouquinho a nossa cabeça. E geralmente, pensando desse tipo de situação, geralmente essa galera vira o ajudante do professor, né? Aí acaba sendo uma situação até mais excludente ainda, né? Acha que está incluindo, mas está excluindo de maneira bem direcionada, né? Então, cara, isso é simplesmente fantástico, essa colocação, porque entender essas diferenças de aspecto cultural, cara, ele é uma pessoa ali igual a todo mundo, entretanto com características culturais diferentes. É uma pessoa, somos pessoas, senhores.
Então, assim, eu acho que esse nível de maturidade, assim, dentro do aspecto acadêmico, puta, desculpa, eu vou dar um exemplo aqui. Cara, eu tive um estudante já que ele era era não, né? Porque ele não morreu, né? Tá vivo ainda. É disléxico, só que assim, uma dislexia nervosa. E só que ele não queria que fizesse alguma alteração assim no encontro por causa dele. Eu falei, não, eu não posso fazer com que você tenha dificuldade, sendo que eu posso pelo menos ter uma articulação ou outra ali que facilite o seu processo de compreensão, né? Tanto que hoje grande parte das minhas aulas eu uso a fonte Comic Sans, porque eu vi em um texto que a arquitetura da letra Comic Sans diminui a chance de ter aquela distorção das letras que o disléxico tem, né? Aí, beleza, eu só coloco a letrinha lá, Comic Sans, fala, não, mas tá fora de formatação, blá, blá. Fala, pô, mas eu tô atendendo ali uma galera que tem esse tipo de problema. E aí a prova dele eu montava com a letra Comic Sans. Aí tinha um outro aluno que tinha deficiência visual, eu montava a prova com as letras desse tamanho, dava 30 páginas de... Mas eu tô atendendo ali a galera, né? Então, realmente, às vezes é um detalhezinho ali que você pode ajustar na sua aula, na sua condição, que vai fazer uma diferença enorme, né, na vida da galera. Maravilha, Rafa, que exemplo bacana. E aí, a essência da cultura corporal do movimento, ela envolve esse olhar ao outro. O professor de educação física, ele não seleciona seus alunos, ele não escolhe quem vai nos procurar. Nós acolhemos, né? Nós orientamos, recepcionamos o aluno e toda a sua complexidade. Então, o nosso papel não é direcionar o aluno à minha maneira, mas que ele descubra, na sua trajetória de vida, a sua própria maneira, embasada por um cientificismo, mas as escolhas, a maneira de buscar a saúde, a qualidade de vida, a felicidade é dele. Né? Então, é uma profundidade filosófica grande que está naturalmente dentro da educação física. Nós é que temos que ter esse esclarecimento. E aí a gente percebe, Sam e Rafa, que nós temos assim as questões na formação conceituais, né? Nós vamos abastecendo esse futuro professor, essa estudantada de informação, e daqui a pouco ele tem essa bagagem de conhecimento, né, de conteúdo, e ele vai aplicar. Então, ele começa a entender uma série de procedimentos técnicos, pedagógicos, as tecnologias, e ele consegue colocar isso em prática. E aí tem uma terceira instância, que é a relação com o outro, porque nossa atividade é tratar diretamente com o ser humano. Então, você tem conhecimento, você tem técnica, mas você tem uma relação humana, não desmerecendo as profissões que não tem, né? O serralheiro, o marceneiro, né? Mas a nossa matéria-prima, o fruto das nossas intervenções é o ser humano. Então, esse olhar ele é muito interessante, né? Vou aproveitar, Rafa, que vocês estão dando exemplos, vou colocar exemplos que eu fiquei 16 anos trabalhando dentro de uma sala de avaliação física. E aí tem essa loucura na minha vida, que para alguns é loucura, para mim não. Pô, mas você dá aula de fisiologia, de anatomia, você está falando aqui dos aspectos sociais, filosóficos. Desculpa, amigo, é indissociável. Já escutei várias críticas. Você é da exata ou você é da social? Você é biológico ou você... Cara, eu sou professor de educação física. Né? Eu sou um entusiasta. E se eu quiser ser assertivo com o meu aluno, eu tenho que ter uma abrangência na minha visão. E olha como isso bate na nossa porta. Você está fazendo uma avaliação, exemplos práticos, hein, galera? Se liga. Atendi um aluno obeso mórbido. Se eu for olhar pelo viés tecnicista e eu for passar os termos da avaliação física dele, ele vai sair de lá triste, completamente arrasado. Né? Você tem lá como é que está o aspecto cardiorrespiratório, a tabela de classificação dele, do VO2, né, dele, da capacidade cardiorrespiratória, está lá ruim, né, muito ruim. Pô, é o American Heart Association, termos que dá. Obesidade mórbida é o termo. Então, ele entra na sala de avaliação física e o peso dele não é compatível com a balança. Ele extrapola o limite de 150 quilos daquela balança. Poxa, mas eu não vou fazer avaliação física. Ele começa a preencher o parquinho, ele coloca não numa série de fatores. Né? Ou, desculpa, sim, sim. Tem algum problema, sabe por algum motivo que não possa fazer? Sente dores no peito? Sim. Pô, então parou a avaliação física, volta para casa.
Opa, pausa. Né? Eu vou encher ele, né, de beliscões para ver a dobra. Então, você tem o conhecimento, você tem a técnica, você tem todo um aparato de altíssimo nível de conhecimento para aplicar da melhor maneira possível, as melhores tecnologias, você tem o conhecimento. Mas e o valor humano? Né? E o que está por trás desse ser humano que ele precisa ser atendido? Ele pagou uma avaliação. E os mesmos dados numéricos, quantitativos da avaliação física, dependendo da forma que você vai transmitir, que você vai interagir com essa pessoa, pode deixar ela animada, motivada ou simplesmente arrasada, com os mesmos dados, com o mesmo enquadramento técnico na relação. Então, a educação física nos convida, por meio da cultura corporal do movimento, a entender a diversidade que nós temos condutores de um processo de busca de cada um dentro da sua realidade, em que nós vamos ser mediadores, né? Então, essa maneira engessada minha de ser dentro de um viés, pode ser que não dialogue com aquele outro ser humano e eu vou ter dificuldade de ser assertivo e de ser eficaz numa atividade de personal, numa orientação, no que for. Então, esses exemplos assim são bem interessantes para trazer para a nossa realidade, para nos abastecer. Isso é muito vivo. Não assume muito solto porque está cobrando uma prova. É a realidade da educação física. Cara, isso não é nem um tapa na cara, né? Um bastão de beisebol na cabeça, né? Porque esse tipo de situação é o que faz a gente desenvolver o senso crítico, né? Então é uma coisa que realmente é quebrar, né, esse padrãozinho engessado. Eu preciso submeter a pessoa a um tipo de avaliação para poder começar. Eu preciso, sei lá, um exemplo aqui, submeter uma pessoa, um obeso mórbido a um teste de esforço máximo. Então, é ter mesmo esse tipo de sacada, né, de humanidade, de falar, não, cara, esse cara precisa se exercitar, ele precisa uma boa alimentação, ter um trabalho aqui multiprofissional, o que eu posso fazer por ele? E a partir daí a gente vai desenvolvendo, né? Então é aquilo que você comentou mesmo no último episódio, né? No primeiro bloco, que vai muito além do ser biológico, né? A gente parte aí pro ser holístico, né? Então acho que esse ponto aí cara, é formidável. Então, realmente é um chacoalhão de fundamental importância. Igão, posso te colocar na parede? Claro que pode! Ui. Não, é porque me surgiu uma dúvida aqui. Eu me sacudo, né? Não, me surgiu uma dúvida aqui, e a gente, enfim, não combinou sobre isso, e aí eu vou te colocar numa saia justa. Que a dúvida é de cunho prático. Beleza. Entendemos cultura corporal, entendemos a importância, como é que eu operacionalizo isso? Você tem alguma dica, assim, como é que eu coloco isso em prática? Como é que esse olhar ao outro, como que eu posso fazer com que isso aconteça? Sam, maravilha. Adorei ser questionado, porque você abre oportunidade para um outro ponto que eu acho maravilhoso. Eu tinha muita dificuldade, Sam, quando eu entrei na educação física. Primeiro, eu achava que a educação física era esporte. Mas eu escutava sempre isso. Visão educacional, princípios educacionais. Educação física não é só um instrutor que repete conhecimento, né? Nós não estamos vomitando conhecimento. Mas, me diz na prática, como é que o esporte, a atividade física educa os hábitos? Como é que ela traz qualidade de vida? Como é que é? Está fazendo uma dinâmica, aí a pessoa se sente tocada, ela se transforma. Né? Como que essa cultura corporal do movimento ela traz esse princípio educacional, esse aparato todo na prática, transformando a pessoa ou criando um canal de comunicação mais eficaz, né, na essência dela, para você ser assertivo nas suas intervenções. Isso me incomodava muito, Sam, desde a graduação. Cara, o esporte educa como? A bola bate na pessoa e ela, transformada? Como que é isso? Sam, e aí entra, cara, nos princípios pedagógicos, né? Numa fundamentação. Hoje em dia, educação física, somente do lado da licenciatura, e aí me traz uma tristeza, que a estudantada ainda fica, não, a licenciatura trabalha com os aspectos educacionais, bacharelado não. Não, como assim? Bacharelado
Cara, onde está o professor, está a transformação. Desculpa, em todo o sentido. Nem que seja pelo próprio exemplo que ele dá, que é onde a gente mais transforma. Mas então, para ser bem preciso na resposta, nós temos exemplos, né? Eu vou dar um exemplo, que você tem estratégias pedagógicas, tem que ser clara. E aí, vou dar um exemplo desse alcance, ok? Eu vou fazer minhas intervenções com esse olhar. Aí eu vou trazer princípios do esporte educacional, da década de 90 lá. E aí eu fiquei, assim, empolgadíssimo. Falei, cara, saiu de uma questão subjetiva. Vamos lá. Então, quando eu estiver com os meus alunos na minha intervenção, eu tenho princípios norteadores da minha dinâmica, da minha aula, que eles vão trazer resultados. É isso? Isso. Então, na prática, e aí a ideia nossa de ter algo, né, prático, que eu possa quantificar, é necessário, é ciência. Então, a ciência social não pode ser quantificada. Que loucura é essa? Né? A gente estudou metodologias quantitativas, qualitativas, quânticas. Né? E aí, o que eu percebi? Vou dar um exemplo do esporte educacional, um exemplo, tá? De intencionalidade pedagógica, de você ter um planejamento nas suas intervenções. Porque quando eu vou alcançar isso na prática? Lá você tinha o princípio da totalidade. Mas quer dizer que toda a sua aula você tem que ter uma visão em que você vai criar uma dinâmica que vai incentivar o cara a ter um aspecto psicológico, emocional, físico, tudo junto? Não necessariamente, mas você tem que estar atento a isso. Aí, ser humano integral. Né? E aí, o ser humano integral é aquela pessoa que está de saia. É aquele gordinho que sofre bullying. Né? É aquela pessoa que tem sei lá, uma deficiência física. É aquela pessoa que tem uma vinculação sexual que pode se sentir discriminada. Enfim. E aí você tem coeducação, que eu já usei esse termo, valorizar o outro, respeitar, né, a construção daquele outro, mostrar que você também tem uma troca de conhecimento com ele. Regionalismo. Está atento à cultura local e todos os seus aspectos. Participação. Cara, você tem que envolver todos. Se você criar alguma dinâmica que ela é excludente, perdeu o sentido da atividade. Você tem que criar oportunidade para todos, como a gente falou. E aí a cooperação. Cara, então cria nos seus... Eu coloquei aqui, bem grosseiramente, uma ideia do esporte educacional. Não sei nem se eu fui totalmente fiel à ideia. Cara, mas se eu não criar uma ideia, uma dinâmica de coletivismo aqui dentro, de cooperação e de respeito aos múltiplos olhares, ao convívio, eu estou fugindo dessa ideia que eu acabei de colocar da cultura corporal. E aí você começa a ver que tem vários princípios pedagógicos, várias intenções, que elas estão, às vezes, falando a mesma coisa. Tem autores que vão falar, tem que ter o princípio da amizade. Cara, o que é amizade? Né? O que é isso? Pô, mas tem isso na educação física, mas é uma ideia do coletivismo, dessa visão mais humanista. Então, tem sim, Sam, como na prática você vê e discriminando. Poxa, hoje eu usei uma dinâmica que trabalhou diretamente a cooperação. E aí, você usou o professor Juarez, que é uma grande referência, né? Lá da UNB, da licenciatura, e é legal a gente trazer as pessoas que são referências, né? E eles faziam curso de capacitação, o professor Juarez e outros professores na época do esporte educacional, e ele falava muito, eu repito isso, o papel do professor é gerar conflito. Como assim? Como assim? Muita gente se choca com isso, né? Muita gente se ofende, mas o conflito não é uma coisa ruim, não é isso que a gente está tentando evitar. E peraí, tem um raciocínio de sabedoria no meio desse processo, né? O gerar conflito, né? Do atrito se precede a luz. Se você está em conflito, você está em processo de transformação. Educação não é transformar? A minha maneira não. O atrito se recebe a luz. Eu precisei repetir essa frase que isso ficou lindo. Só que é um ambiente em que eu estou criando conflitos de uma maneira gerenciada, né? De uma maneira intencional. E nessas dinâmicas você revê valores. Você coloca, pô, o físico não está desassociado, você está fazendo uma dinâmica prática, que for. Isso pode estar em várias instâncias, não é na escola, não é num grupo de alunos, pode estar no seu aluno, você está de personal dentro da sala de musculação, cara. Você está transmitindo valores todo o tempo. E aí você vai transformando essa pessoa dentro de uma capacidade que é dela. Você está convidando ela a um processo de autoavaliação. Você está convidando ela a um processo de reformulação de conceitos, de valores, até transformar-se em hábitos, que é um conceito maravilhoso do Bourdieu, né? Pierre Bourdieu, o sociólogo maravilhoso francês.
Cara, ele interiorizou tanto algumas coisas que ele tornou isso um hábito. Mas não é o meu hábito, é o hábito em que ele encontrou de pensar, de falar e de agir de uma maneira melhor para ele mesmo. Mas você convidou ele por meio de conflitos, de atritos, de dinâmica a essa transformação. E aí a mágica do professor. Por que nós temos que ser valorizados, respeitados? As pessoas não sabem, Sam, que nossa identidade de educação física zela por esses pontos. Ela convida o nosso aluno que entra no mercado de trabalho a estar alerta a tudo isso. E aí o professor, ele é um agente de transformação social, na prática. E eu dei um exemplo prático de pedagogia, de intencionalidade. Então, eu estou gritando no corredor e... A diferença entre eu ser louco e ir para uma camisa de força e uma pessoa que está fazendo algum trabalho pedagógico está na minha explicação do porquê que eu estou fazendo aquilo ali. Qual a minha intencionalidade? Onde eu quero chegar com isso? E a gente não vai trabalhar com nossos alunos de uma forma não planejada, não pedagógica, não sedimentada em um plano de ensino, em um plano de aula. Não somos aventureiros. Tem muita cuca no lance, pô. Não é só um gatinho, não. Né? Muito legal. De coquinho no cabelo. Absurdo. Não é só o cara, pô, barbudo aqui, Raul Seixas, não. Não é só essa beleza do Samuel de olhos mel esverdeados, não. Os caras têm maravilhosa, pô. Cara, Igor, e você tocando nesse ponto aí do aspecto social, cara, eu me sinto assim muito privilegiado na minha formação, tanto acadêmica como o meu início de carreira profissional, assim, logo depois que eu me formei, que eu tive a oportunidade de passar, eu acho que quase que todas as camadas sociais possíveis. Porque eu trabalhava mais em escola, início de carreira, que foi que me apareceu ali, e academia. Então, eu consegui transitar ali por mais de um campo de atuação. E nesse período, eu trabalhei em 3 escolas. Estava trabalhando simultaneamente em 3 escolas. Uma das escolas era da elite da cidade. Tá? Então, lembrando que a cidade é São Paulo e a elite de São Paulo é mais elite, né? Então, na verdade, era em Mogi das Cruzes, né? Que é uma região metropolitana de São Paulo, mas ainda assim, né? Não foge muito do padrão, né? Então, era um colégio mais elitizado. Eu trabalhava nesse colégio. E aí eu trabalhava tudo em Mogi das Cruzes. Eu trabalhava em uma outra escola de pequeno porte, rural, e em uma terceira escola que era na periferia da periferia. Não era periferia, era periferia pesada mesmo, assim, nível de marginalização assim bastante acentuado. Eu tinha uma turminha que, cara, se não me falha a memória, eu não lembro que ano que era, mas assim, 11, 12 anos, molecadinha. Cara, metade dos meninos da turma eram liberdade assistida. E aí, imagina como é que minha cabeça ficava eu transitando numa escola rural, que era extremamente calma, de boa, assim, sempre tinha os filhos de Deus lá para testar sua fé, mas assim, era um ritmo. Aí eu ia para a escola de alto padrão, que era um outro ritmo totalmente diferente, e aí eu ia para essa escola da periferia, que também era um outro ritmo totalmente diferente. E hoje eu tenho a capacidade de discernimento de enxergar isso. Cara, isso foi fantástico para minha formação, que é uma coisa até que o Sam fala muito para mim assim, sobre essa questão da minha habilidade de conversar de igual para igual com todo mundo, independente da minha formação ou da formação de outra pessoa. Eu acho que esse convívio que eu tive com essas diferentes castas me proporcionou muito essa relação, né? E isso não deixa de fazer parte, né, da nossa cultura corporal, de saber lidar com as situações, e isso não tem jeito, né? Infelizmente, esse é um tipo de coisa que eu não sei nem se eu vou fazer uma colocação de maneira correta, mas é uma coisa que eu enxergo um pouco. São determinadas coisas que a gente não consegue ensinar, porque o estudante vai ter que passar por essa situação. A gente alerta,
Falou, meu filho, pode acontecer tal coisa. Cara, desculpa, eu vou contar uma outra história que aconteceu na minha aula de ontem, que um estudante contou uma situação que ele vivenciou, que foi uma situação bastante constrangedora. Um menino enfiou o dedo no rabo do outro no meio da aula, e isso gerou uma situação de constrangimento. Daí eu contornei a situação dizendo, ó, esse é um tipo de experiência que vocês vão ter. Por quê? Porque o menino viu esse tipo de situação, que é um desenho do Naruto, uma situação que aconteceu lá no desenho. Ele viu isso no desenho. Então, na cabeça dele, é uma coisa super normal. Mas como você vai contornar isso? Falar, meu filho, desenho animado é uma coisa, realidade é outra. Então, isso são coisas que fazem parte do processo de formação e está intimamente relacionado a essa questão da cultura corporal, né? Da cultura como um todo, né? Então, assim, cara, eu acho que a gente tem, assim, essa missão de alertar, né? Só que existe determinadas situações que fogem da nossa realidade habitual. Então, vocês vão lidar com coisas que não tem como fugir, né? Rafa, Muito você... Não, muito sensacional. Você falando, me veio uma palavrinha na cabeça, que é uma palavrinha da moda. E eu fico sempre muito triste quando palavras importantes ficam na moda, porque parece que elas perdem um pouco a força e o significado, né? Mas o que a gente está falando é sobre a empatia. Sempre que a gente está dando aula, sempre que a gente está nesse tipo de contexto, uma coisa, eu acho que assim, a avaliação física, a avaliação de desempenho, a avaliação de performance, ela é, né, parte do nosso trabalho, e muita gente enxerga que isso é o final do nosso trabalho. Porque, de fato, a gente entrega essa avaliação. Só que um dos filtros, uma das variáveis aí dessa avaliação precisa ser essa empatia, essa concepção de entender o que mais está acontecendo para que o que eu estou vendo seja desse jeito, sabe? Para que o que está acontecendo tenha essa formatação, tenha esse formato. Isso da gente, isso da gente ver essas histórias de adolescentes com liberdade assistida ou etc., essa questão de restrição, se você chegar hoje em qualquer unidade socioeducativa, você vai ver que os problemas das pessoas que estão lá dentro geralmente estão relacionados a questões familiares e abuso de drogas. Aí, senhoras e senhores, eu convido a gente a raciocinar assim, se todo mundo que tiver problema familiar e em algum nível isso envolver abuso de drogas, se todo mundo nessa situação tivesse recluso, quantas pessoas não estariam reclusas? Verdade. Eu acho que é uma observação importante da gente entender que, assim, em nenhum aspecto, e que isso fique muito claro, em nenhum aspecto eu estou defendendo ou diminuindo a responsabilidade de ninguém sobre os processos. Não é isso. Mas o que a gente precisa entender é que existem algumas pessoas na nossa comunidade, na nossa sociedade, que, apesar desses problemas familiares, problemas sociais, questões relacionadas a drogas, esses problemas comuns, apesar disso, conseguem conduzir a vida de maneira a driblar ou a vencer esses processos. E existem algumas outras pessoas que não conseguem driblar e não conseguem vencer. E aí é legal a gente, como professor, se reconhecer como um facilitador do processo. É assim, dentro da minha alçada, dentro do que eu tenho domínio, o que eu posso fazer para você ter mais fôlego para resolver a sua vida? O que eu posso te transmitir de valor? O que eu posso te transmitir de sentimento de pertencimento? A gente acha que educação física é só esporte, mas é muito... Olha só o que o esporte não pode costurar. Às vezes é uma criança que tem uma questão social e familiar muito complicada e que não tem esse sentimento de pertencimento, mas dentro de um time de futebol tem. Mas dentro ali de uma galera que sai para correr junto, ou então que sabe que se movimenta de alguma forma, que trabalha a partir... Aquele momento ali
abraça e acolhe essa pessoa e dá mais condições, por exemplo, dela entender que a vida não é essa, às vezes, esse contexto apenas de problema de casa, que existem outras coisas que podem ser buscadas. Então, é muito legal a gente perceber a educação física como esse lubrificante social, né? A gente não está tirando a responsabilidade de ninguém, mas a gente está... É isso, a gente meio que se torna poliglota, né? A gente fala, a gente aprende a falar a língua de castas diferentes, de pessoas diferentes, porque a gente olha para o corpo. Isso é fantástico. Isso é fantástico. E quando É você... saber a hora de falar o português certinho e de falar uma gíria, né? Sem perder o contexto da situação. E aí, Sam e Rafa, você vai tendo professor em diversas localidades, na escolinha de futebol, nas lutas, nas artes marciais, e aí ele vai criando em volta dele, cara, assim, grupos que ele vai acolhendo e dando oportunidade a esses jovens, adolescentes, esses adultos, a um senso de pertencimento. Então, ele tem a esfera familiar, tem outras esferas, ele começa a comunicar com outros ambientes em que ele sente uma possibilidade, né, além da própria família, de se sentir pertencente a algo, de se sentir valorizado, de se sentir também conduzido. Então, você cria, por meio das diversas ações de educação física, esse acolhimento. E é importante a pessoa se sentir acolhida, se sentir valorizada, reconhecida, né? E é um suporte muito importante. Se tiver, né, ainda é parceria família, professor, melhor ainda, mas é uma instância bem bacana. Dá tempo de um último assunto para encerrar? Último assunto, não, na verdade, uma frase. Vamos lá, diga lá. Se essa frase não desencadear outro assunto mais um episódio. Não, Rafa. É só corroborar com uma fala sua, que foi magnífica, só para não deixar passar um pouco assim, batido, só para frisar. Esse diálogo que você acabou de falar agora, né, na modulação do seu termo, essa é uma genialidade da sua educação física. Posso estar dando aula para criança, posso estar dando aula para elite, né, para intelectuais, posso estar dando para adolescentes. Então, eu acho que é uma mágica para você acessar o outro. Porque tudo que a gente está falando aqui é olhar ao outro. Cabe, né, essa visão que o Sam falou, holística, a empatia. Então, eu achei mágico isso que você colocou, Rafa, só para frisar, que é uma habilidade muito bacana. E aí, para encerrar de verdade. Então, não nos frustremos se a gente não tiver a certeza do alcance em que a nossa transmissão está chegando aos alunos, porque os nossos exemplos, esses vão arrebatar. Então, cuidemos, gerenciemos aí as nossas atitudes, que aí os alunos vão sendo arrebatados pelos nossos exemplos, pelas nossas ações práticas. Maravilha! E é isso mesmo. Né? E é difícil, né? Que não tem jeito, né? Então, isso que você colocou agora, e antes da gente ir para o último quadro, foi uma coisa que eu coloco bastante também. A gente pensa aí nas atividades aquáticas, que o processo pedagógico é o mesmo, tanto para a criança quanto para o adulto. O que vai mudar vai ser a abordagem, mas a sequência pedagógica é a mesma, ou seja, é a linguagem que você vai ter ali com seus clientes, alunos, seja lá como for. Igão, nós temos um bloco aqui no nosso Point of Cast, que é o bate-bola jogo rápido. Então, eu vou fazer algumas perguntinhas aqui para você. Se o Sam quiser participar também, pode ficar à vontade. A única regrinha do nosso quadro é: a resposta tem que ser rápida. Ai, meu Deus do céu. Tem até medo agora. A resposta tem que ser rápida, ou seja, então não dá para ficar Mas fica tranquilo. Bate pronto, né? Não vamos dar tempo de voltar atrás, né? Não vamos se expor, pelo menos eu acho que não. Aí é mais com você do que com a gente, Igor. Eu só faço as perguntas, que responde é você. Entrega a você. Igor, então vamos lá. Bate-bola, jogo rápido. Eita. Qual o segredo da sua jovialidade? Ai, meu irmão, espiritualidade. Mandou benzaço. Para quem não sabe,
Professor Igor, com essa carinha jovial, ele tem 68 anos em cada perna. Então, acho que se somar a minha idade com a do Sam, dá a idade do Igor. Aí, vamos lá. A primeira parte do 60 e poucos é exagero. A segunda parte do somando as nossas idades, talvez não seja um exagero. Igor, aqui é uma perguntinha um pouquinho mais capciosa. Das experiências que você já teve, que eu imagino que tenha sido muitas, no que se refere à classe social, qual que você melhor se adaptou? Uau! Por incrível que pareça, as comunidades carentes. E olha que eu já dei aula para menores infratores também. Mas, assim, as classes mais desfavorecidas. Muito bom. Agora, a próxima pergunta. Café ou cerveja? Tem como misturar? Porque tem uma cerveja com café. Se puder misturar, é essa. É essa. Pode Muito ser. bom. Tem algumas cervejas que tem café e que são boas demais, né? Então dá para dar um migué. Próxima pergunta. Anatomia ou lutas? Caramba. Lutas. Boa. Eu não esperava essa resposta. Eu fiquei curioso, não esperava. Fiquei surpreso. Anatomia ser aplicada, né, cara? Anatomia é um monte de nome, um monte de forma, um monte de localização. Pois tem que ser aplicado, tem que servir para você transformar essa anatomia em algo prático ali, ó, mais à frente, junto com a fisiologia. Né? Então, a luta, ela envolve isso aí. Legal, muito bom. Igor, cara, não, na verdade, não faz nem parte do bloco, mas você, dentro no que se refere, assim, à questão mais aproximada, assim, das lutas tal, é só capoeira, né? A gente esqueceu de mencionar isso. O Igor, capoeirista, exímio. Com taekwondo, tive experiência com várias lutas, mas onde eu cheguei ao grau máximo aí foi na capoeira. Show de bola. Eu tenho uma pergunta do bate-bola jogo rápido. Já acabou, Rafa? Não, que isso. O jogo só acaba quando o juiz apita. Igor, responde rápido. Quem quer ser o melhor coordenador? Pô, essa daí todo mundo já sabe. Isso aí eu deixo claro para todo mundo. Eu falo publicamente. E aí, desculpa quem se sentiu magoado, mas meu querido é o professor Samuel, coordenador. Very good. Aí falo abertamente. E aí uso uma frase dele todos os dias. Todos os dias eu uso para mim e para meus alunos. Quer um mundo extraordinário? O que fazes de extraordinário para merecer esse mundo? Que isso? Peraí, deixa eu anotar aqui que eu vou usar essa frase no próximo episódio. Essa frase é dele. Eu falo todo dia para mim mesmo. Né? Você quer no campo emocional, afetivo, financeiro, você quer tudo, mas o que fazes? Né? Pequeno gafanhoto, para merecer esse mundo. Porque, cara, é uma sabedoria inenarrável. Aí é só uma frase para ilustrar esse ser maravilhoso aqui, né? Puxando sardinha. Show de bola. Igor, cara, muitíssimo obrigado por esses 2 episódios. Cara, que fantástico. Acho que a gente aqui dá um jeito de... Você que tem os contatos aí, publicar esses 2 episódios na Globo aí, porque eu acho que se a galera conseguir, assim, captar, cara, que seja metade das informações que a gente trouxe aqui hoje, cara, magnífico. Muito obrigado mesmo por compartilhar as experiências, por compartilhar todo esse conhecimento. E, cara, espero que a gente possa gravar mais episódios aí com temas relacionados, porque a gente sabe que é um mundo à parte, né, da educação física, que não está atrelado somente à educação física, mas à questão de pessoa como um todo. Legal, Rafa. Agradeço demais assim, a oportunidade. Vocês criaram as oportunidades para esse bate-papo ser rico. Vocês têm aí, acho que o total merecimento para o tema ter fluído de uma forma tão legal. E fico feliz que a gente criou a oportunidade de fortalecer uma identidade da educação física em que nós acreditamos. Né? Fortalecer essa educação física dentro desse viés aí, humano, coletivista, né? Preocupado com o outro, sabendo que a gente está fazendo nossa parcela de contribuição
na sociedade. Isso dá um pouquinho de paz para o nosso coração. Agradeço muito. Uma parcela grande, né, Igor? Preciso te agradecer imensamente. Gente, para quem não conhece, para quem não convive, o Igor é um ser humano fantástico, detentor aí de um coração gigante, um professor sensacional, professor nosso do curso de Educação Física, mas dá aula também para quase todos os cursos da saúde lá da instituição, lá do ICEPLAC. Hoje a gente tratou muito sobre cultura corporal, mas pelas perguntas do final, para quem ainda não conhece, o professor Igor, ele assume aí o protagonismo de duas disciplinas, tanto de anatomia e integração morfofuncional, como a disciplina das lutas. E não é só, senhoras e senhores, um rostinho bonito e bem conservado e uma carreira de desempenho físico grande. O professor Igor também é autor. Eu estou aqui com um livro que tem um capítulo escrito por ele, é um livro sobre capoeira, um livro organizado aí pelo professor Luiz Renato Vieira. Livro esse, Morram de Inveja, que eu tenho autografado pelo querido Igor. Então, não é só essa pessoa que fala sobre cultura corporal e que tem essa vivência prática de ações com comunidades diversas, mas é uma pessoa que tem também registrado aí, deixado um legado sensacional. Igor, é uma honra, um privilégio dividir o curso contigo. É muito bonito ver a construção do curso, né? O que a gente tinha no início, como a gente foi acreditando nas coisas que a gente ia fazendo e em que pé estamos hoje. Significa que a gente vem aí com uma dedicação muito positiva. Te agradeço muito. Agradeço. E para despedir, falar aí do nosso próximo episódio, nosso próximo Point of Cast, que na próxima semana traz um tema muito interessante, que são aí profissões ou trabalhos não óbvios para os profissionais de educação física. Caramba, que legal. Educação física é um mundo paralelo, pô. Isso é importante. Mas então é isso. Por hoje a gente vai ficando por aqui, mas alguém quer despedir ou falar alguma coisa? Estamos satisfeitos. Aquele abraço. Valeu, pessoal. Fiquem bem, se possível, fiquem em casa, usem máscara, por favor. E a gente se vê na próxima semana em mais um episódio do Point of Cast, o podcast da educação física. Valeu!